Muito bem, caros amigos, caros leitores, caros espectadores do canal Aulas e Artes, um canal que já está com bastante sucesso aqui no YouTube. Eu agradeço muito aos comentários, agradeço muito a todos vocês. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso curso de Conhecimentos Bancários 2015, na aula 27. Como eu disse na aula anterior, a partir desta aula nós começamos a estudar cheque. Um estudo interessante, volta e meia é cobrado em concursos e muita gente boa erra coisas banais, coisas bem simples, fatos simples a respeito do cheque. Então é uma aula bem prática, bem tranquila para vocês. Aqui está um cheque emitido e devidamente preenchido. Eu vou falar com vocês algumas coisas a respeito. E a gente mostra aqui cheque, conceitos e preenchimento. Bom, eu já disse a vocês em aulas anteriores que o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista, mas também já é considerado um título de crédito, tá? Então, vejam bem, nós temos aqui os emitentes do cheque, neste caso aqui são dois emitentes. Nós temos aqui o titular 1 e o titular 2. Temos o cheque preenchido no valor de R$300. Eu vou falar algo a respeito do cheque como um todo, depois nós vamos ver imagens particulares do cheque para explicar para vocês. Ok. Primeiro, o valor tem que estar nominal, ok? Além do valor numérico, é necessário o valor nominal, o valor por extenso, melhor dizendo, valor por extenso. Em caso de divergência, valerá sempre o valor por extenso. Imagine, por exemplo, que escrevesse aqui R$300, está aqui, mas por extenso estivesse R$30. Então, o cheque poderia ser pago, mas pelos R$30. Então, vale sempre o valor por extenso. O valor por extenso sempre vai se sobressair ao valor numérico. Uma outra coisinha, a moeda precisa ser grafada corretamente, reais, dólares, no nosso caso reais, R$300. Em caso de faltar o nome da moeda, o cheque é devolvido por erro formal, tá? Erro formal, a linha 31, como veremos na próxima aula. Bom, esse cheque, ele não é o portador. O cheque ao portador não tem o nome do beneficiário. Neste caso aqui, este cheque possui o nome do beneficiário, João Francisco dos Anjos. Logo, ele não é um cheque ao portador. O que seria o cheque ao portador? O cheque que não contém o nome do beneficiário. Logo, o beneficiário será a pessoa que apresentar o cheque no banco. Lembrando que cheques acima de R$100, precisam estar nominados. Como assim? Precisam conter o nome do portador. É o caso aqui. Esse cheque de R$300, sendo um cheque acima de R$100, é obrigado que ele seja nominal a alguém, que esteja nominado a alguém. Neste caso, João Francisco dos Anjos. Caso esse cheque fosse, por exemplo, de R$30, não haveria necessidade de estar nominado. Isso é importante, porque se você emitir um cheque neste valor, um cheque acima de R$100, e não explicar quem é o beneficiário, esse cheque será devolvido por alínea 48. Falaremos das alíneas e dos motivos daqui a pouco, na outra aula, mas o banco bateria um carimbo atrás, devolvido por alínea 48, ou seja, cheque não nominal. Então, é preciso estar nominado. Algo interessante também é preciso observar, muita gente boa não faz isso, mas deveria fazer, pelas explicações que veremos aqui. É preciso que você diga a praça onde o cheque foi emitido. Neste caso, esse cheque foi emitido em Salvador, em 15 de fevereiro de 2013. Época em que eu estava tomando uns uísques, e aí, 15 de fevereiro de 2013. Ok, professor, por que é importante? Olha,
Existem algumas pessoas que ao emitir o cheque colocam apenas a palavra em 15 de fevereiro de 2013. Quando ele coloca a palavra em, subentende-se que a praça de emissão é a mesma praça sacada do cheque. A praça sacada está aqui, Teixeira de Freitas, que é o local onde está o banco, onde está a agência do banco, ok? Essa é a praça sacada, ou a praça do banco sacado, ok? Afinal, eu, sacador, estou sacando contra o banco e em favor de João Francisco dos Anjos. Muito bem. Caso eu não colocasse Salvador, colocasse em 15 de fevereiro de 2013, como a maioria dos brasileiros faz, subentenderia que a praça de emissão é a mesma praça sacada. Subentenderia que eu teria emitido esse cheque em Teixeira de Freitas. Mas é importante escrever corretamente a praça sacada, devido a praça de emissão, melhor dizendo, devido à questão dos prazos do cheque, tanto o prazo de apresentação quanto o prazo de prescrição que veremos em aulas seguintes, ok? Vamos lá então pormenorizar. Lembrando que o nome do mês precisa estar por extenso. O dia é numérico e o mês por extenso. Dia e ano numérico e o mês por extenso. Só falando mais alguma coisinha aqui com o cheque inteirinho aqui na tela. Aqui na parte de cima você tem os dados técnicos, dado da compensação, número do banco, no caso aqui Banco do Brasil, Banco 001, agência, número da agência, os dígitos verificadores, o número do cheque, ok? Aqui o número da conta, que por razões de segurança eu escondi, número de CPFs abaixo do nome de cada um dos titulares, ok? Aqui o código de barras, que vai ser lido pela leitora, quando o caixa passar a leitora no banco. Aqui os dados do banco sacado. Então, é relativamente simples a estrutura do cheque em nosso país. É bem tranquila, bem tranquila. Ok. Importância da praça, como eu disse. Então, aqui é um trecho, é uma imagem, é esse trecho aqui, tá vendo? O trecho onde diz qual é a praça sacada. Então, importância da praça. Teixeira de Freitas, Bahia. Aqui está o CNPJ dessa agência do banco. Pessoa física 1, que é a carteira a qual o emitente pertence. Gerente Rosimeire. E a data de confecção do talonário, janeiro de 2013. Essa é a praça sacada. Dados da instituição financeira e nominalidade. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Em cima você tem os dados da instituição e aqui a nominalidade. Ok? Tranquilo? Praça de emissão e prazo de apresentação e de prescrição. Então vamos tomar esse pedacinho aqui, onde no cheque está Salvador, 15 de fevereiro de 2013. O cheque foi emitido em 15 de fevereiro de 2013 em Salvador, Bahia. Qual é a importância de explicar, de colocar a praça de emissão, o local onde o cheque foi emitido? É porque há uma diferença de contagem do prazo de apresentação, dependendo de onde é a praça. Exemplo, se esse cheque tivesse sido emitido em Teixeira de Freitas, ou seja, se a praça de emissão fosse igual à praça sacada, o que ia acontecer? O prazo de apresentação do cheque ao banco seria de 30 dias. O prazo de apresentação é de 30 dias. Vamos dizer um mês. Prazo de apresentação, um mês. Caso o cheque seja emitido em outra praça, como é o caso aqui em Salvador, o prazo de apresentação é de 2 meses. A questão é, após o final do prazo de apresentação, começa a contar o prazo de prescrição. Prescrição, professor? Sim. Após 6 meses, a contar do final do prazo de apresentação,
o cheque é prescrito, ou seja, ele não poderá mais ser pago. O banco não paga mais o cheque prescreve. Imagine, por exemplo, que esse cheque fosse apresentado, ele foi emitido em 15 de fevereiro de 2013, fosse apresentado agora, no ano de 2015, a um banco, ao Banco do Brasil, ou a qualquer banco, no caso da compensação. Ele seria devolvido por cheque prescrito. Afinal, já se passou o prazo de apresentação, que neste caso é de 2 meses, porque foi emitido em Salvador e a Praça Sacada Teixeira de Freitas. Então, já se passou o prazo de apresentação, que neste caso é 2 meses, porque foi em outra praça, foi emitido em outra praça, e já se passou também o prazo de prescrição, que são mais 6 meses. Então, 6 mais 2, 8. Passaram 8 meses. Então, o cheque, ele já está prescrito. Ele não pode mais ser pago. Daí a importância de você sempre explicar, sempre dizer qual é o nome da cidade na qual você está emitindo o cheque, tá? Para que se conte, neste caso, 2 meses de apresentação e depois mais 6 meses de prescrição. Então, esse cheque, ele poderia ser emitido até o final de 8 meses após essa data aqui. Eu disse emitido, desculpe. Ele poderia ser pago até o final de 8 meses a partir dessa data aqui. Então, 2 meses para apresentação, porque ele foi emitido numa praça diferente da Praça Sacada, e mais 6 meses, que é o prazo de prescrição, ok? Titularidade. Primeiro e segundo titular, eu já disse, no caso deste cheque você tem um segundo titular, há uma espécie de hierarquia das titularidades, o primeiro titular e o segundo, porque o primeiro titular, ele pode, por exemplo, ir até o banco e ele pode excluir o segundo titular tranquilamente. Já o segundo titular não pode fazê-lo. Uma outra coisa, sendo um cheque com 2 titulares, como é o caso deste exemplo aqui, com 2 ou mais titulares, é preciso entender o seguinte: esses titulares podem assinar sozinhos, individualmente, isoladamente, ou assinar conjuntamente. Mas isso vai depender de como eles decidiram isso na abertura da conta, ok? Na abertura da conta. Ou depois isso pode ser alterado. Se os titulares forem solidários, se for uma titularidade solidária, melhor dizendo, tanto faz um assinar quanto o outro. Então, titulares solidários, tanto faz um assinar quanto o outro. Pode ter qualquer uma das 2 assinaturas. É o caso aqui. Pode ver que só tem uma assinatura. É porque os titulares são solidários. Ou seja, tanto faz um assinar quanto o outro assinar, que o cheque será pago. Caso os titulares sejam não solidários, ou seja, não há solidariedade em relação à assinatura, ambos têm que assinar para que o cheque seja pago. Aí é preciso que haja 2 assinaturas. Maria e João são titulares de uma conta. Eles são titulares não solidários. Então o banco só vai pagar se houver ali a assinatura dos 2, da Maria e do João. A Maria, João e Manuel, 3 titulares. Eles são titulares não solidários. Então o banco só vai pagar se estiver ali presente a assinatura dos 3, no cartão de autógrafo que eles assinam e fica lá no banco para que a assinatura seja comparada. Se a assinatura não confere com a que está lá, o banco devolve por assinatura não confere. Vamos ver a linha aqui, o motivo daqui a pouco. O carimbo que é colocado no verso do cheque. Então, caso não tenha a quantidade suficiente de assinatura, como veremos mais tarde, aí o cheque é devolvido por erro formal, a linha 31. Ok, neste caso aqui, os sócios são solidários, tanto faz um assinar quanto o outro, só há uma assinatura. Se os sócios não fossem solidários, ou seja, se não houvesse solidariedade, se fossem titulares não solidários, ambos teriam que assinar. Espero que isso tenha ficado claro aí, tá? Então,
sócios solidários e sócios não solidários. Sócios solidários são aqueles que combinaram entre si, que tanto faz um assinar quanto o outro no cheque vai poder tirar o dinheiro. Sócios não solidários são aqueles que combinaram entre si que os valores só serão retirados do banco, o cheque só será emitido, em outras palavras, se ambos assinarem conjuntamente, ok? Tem que os dois colocarem suas assinaturas no cheque, ok? Espero que tenha ficado claro isso aí e aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar com o estudo do cheque. Até lá!